Olá, meus amigos, aqui estou eu mais uma vez falando de política, hoje com o famoso Crazy Hair Day. Hoje eu fui andando a pé ali ao mercado, foi uma caminhada de 10 minutos e estava uma ventaninha que bagunçou meu cabelo. Mas vocês não estão aqui por causa do meu cabelo, evidentemente, a gente está aqui para falar mais uma vez de política. O que acontece, meus amigos? Eu sei que nunca foi muito foco aqui desse canal, mas ultimamente o assunto do Canadá é o novo primeiro-ministro, é a guerra contra o Trump, é o assunto que todo mundo está falando, que é um assunto que até ressuscitou outros canais de YouTube aí que estavam praticamente morrendo, e aí passou a falar de política, todo mundo, é o assunto que todo mundo quer, então a gente tem que respeitar a nossa audiência e falar sobre o que elas querem ouvir. Desculpa aqui gaguejar. Eu tenho pouco tempo por dia para gravar o vídeo, então assim, eu não posso errar aqui. Esse aqui é a gravação. Então, um recado bem rápido. Quem quer conversar comigo no grupo do Telegram, basta virar membro desse canal e aí tem o link aqui você vai ter acesso ao link para o grupo de Telegram. Mas eu não vou enrolar vocês, meus amigos. A partir de amanhã nós teremos oficialmente lá empossado o novo primeiro-ministro do Canadá, que é o Trudeau 2.0, mas ele tem um detalhe, ele é um picolé de chuchu, ele não tem o carisma do Trudeau. Mas toda a política progressista falida do Trudeau, ele tem muito bem na ponta da língua. Mas o título desse vídeo é que a Inglaterra avisou os canadenses que esse cara é um mão de Midas invertido, ou seja, Midas tocava virava ouro, no caso dele, tudo que ele toca vira o oposto de ouro. E eu quero mostrar aqui para vocês algumas coisas desse cidadão. Eu vou reforçar o que disse no vídeo anterior. Por que que ele, n- por que que o próximo primeiro-ministro é o Pierre Poilievre dos partidos conservadores? Porque ele é continuação do Trudeau, que é o político com uma das maiores rejeições, se não a maior rejeição da história do Canadá, que endividou o país, que inflacionou o país, que aumentou desemprego, que entregou. A única grande promessa de campanha que ele entregou foi legalizar a maconha. O resto tudo ele entregou o Canadá bem pior do que ele pegou. Mais endividado, com mais inflação, com mais crime, com mais desemprego, com o sistema de imigração completamente bagunçado. Ele pegou um Canadá organizado e entregou um Canadá completamente bagunçado. Então, o que acontece aqui? Deixa eu mostrar para vocês a fofoca do dia. Vou começar nessa aqui, ó. Uma publicação do jornal. eh, não era essa que eu queria mostrar, eu fechei? Eu fechei, cara. Mas estava aberto aqui. Enfim, uma publicação aqui do Telegraph, da Inglaterra, falando que o Canadá vai descobrir que o Mark Carney, na verdade, é o Midas. É a mão de o Midas, o toque de Midas ao contrário, né? Tudo que ele encosta não vira ouro, ele traga, né? Eu tinha colocado aqui, feito login, mas e o que esse artigo diz? Basicamente, eu já li para vocês. Conta que ele teve a experiência, né, como eh, presidente do Banco Central da Inglaterra e como presidente do Banco Central da Inglaterra, ele foi ruim, ele imprimiu muito dinheiro, ele aumentou a inflação e não conseguiu lidar com a mudança quando a Inglaterra saiu, quando teve o famoso Brexit. Então, as críticas dele são bem pesadas, vindo da Inglaterra. Aqui tem a primeira-ministra aqui falando dele aqui um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue ouvir. Ireland. He was also a leading proponent of net zero policies, including at COP26. Lembrando que ele é a favor dessa política aí de net zero, né, que né, de não ter poluição e tudo mais. Sendo que nos investimentos privados dele, ele era a favor, né, de construção de oleoduto, gasoduto, mas só para, como político, ele não é a favor. É estranho isso, né? Which was held in Glasgow. And during the last 20 years, British economic policy has not been a success. We saw too much money printing from the Bank of England, so called quantitative easing, which led to very high levels of inflation and economic stagnation. Então, nem é muito difícil vocês mesmos procurarem, meus amigos. Os ingleses rejeitaram o Mark Carney. Nesse artigo aqui do Telegraph, diz que ele é um político de segunda categoria canadense, que foi parar na Inglaterra, que os canadenses, por algum motivo, caíram na lábia dele, que ele é um cara de experiência, de resolver problemas e tal. E também ele foi
pego na mentira aqui, meus amigos, com essa história, que essa história eu não sei por que não indigna o fã-clube, porque assim que o Trump foi eleito, ele fazia parte do conselho da empresa Brookfield e ele fez parte, do conselho, fez parte da sugestão de mudar, né, a empresa, né, o headquarter da empresa, o Canadá para os Estados Unidos em função da eleição do Trump, porque ele sabia que viria aí a guerra de tarifa, etc. E aí depois ele falou que não, que quando a empresa decidiu mudar, né, a empresa do Canadá para os Estados Unidos, ele já estava fora. Mas depois descobriram que não era muito verdade, que ele estava assim ainda ligado à empresa. Então isso foi uma das várias mentiras dele que já vazou. Tem muita história dele ainda para vazar, porque ele é muito fraco, sabe? Ele é um cara é que não vai dar tempo de eu passar tudo aqui no vídeo, mas se fizer uma pesquisa mais, quem tiver com paciência aí, olhar, sem ser a mídia chapa branca canadense, que é completamente recebe, né, uma coisinha aí do governo, né, muito patrocínio do governo, ela tá encantada com Carney, assim como o fã-clube do Trudeau, fã-clube brasileiro agora, revigorado, achando que o Carney é a solução para o Canadá, sendo que, de novo, ele é um cara com a experiência administrativa ruim, e ele tomou aqui um chamado aqui do antigo primeiro-ministro Harper, da mentira que ele expôs, que ele falou que ele estava liderando o Canadá através da crise de 2008. Aí o Harper falou, não, você está sendo injusto com com um dos ministros que já partiu, que não está nem aqui para se defender, e o Harper que está um pouco, assim, não está ativamente participando do debate político canadense, assim, ele meio que se retirou, mas ele voltou e e colocou assim, essa nota dizendo que ficou completamente desacreditado de ver o Mark Carney atribuindo a si, né, o mérito de como o Canadá passou pela crise de 2008. E teve uma outra mentira dele que eu não achei aqui para esse vídeo, que ele contou que acho que em 95, 96, quando o Canadá teve que cortar os gastos, que o governo estava muito inchado, coisa que a gente precisa fazer agora novamente, diz que ele estava também participando desse movimento, e aí foi mais uma vez exposto da mentira. Mentira, assim, cabeluda mesmo, sabe? Então, tá aqui a declaração do Harper, indignado com a mentira do Carnegie. E conta outros momentos dele aqui que ele também não foi muito verdadeiro aqui, ele falando que o Canadá é o maior supplier, né, de semicondutores para os Estados Unidos, depois foi ver os Canadá só representa 0,8%. Eita, que não queria ter clicado, porque eu queria ler aquele, vou voltar aqui. E aí depois ele falou que também renunciou de todos os cargos comerciais, privados que ele tinha para não causar conflito de interesse e também não fez, né? A imprensa foi atrás. A imprensa, principalmente a imprensa independente, né? Porque, como diz a imprensa mainstream, está muito a favor dele aqui. Enfim, e as pesquisas mostram que o canadense não acredita que o picolé de chuchu, o Mark Carney, é a pessoa mais competente para lidar com o grande desafio que o Canadá está tendo atualmente, que é o relacionamento tão difícil com o Donald Trump, como mostrou. É, a comparação que eu faço para as pessoas aí que estão animadas com as pesquisas, os meus amigos liberais, progressistas, ele teve os liberais tiveram uma grande subida nas pesquisas, muito parecido com a Kamala no momento que ela ganhou um momento assim e foi, né, um voo do ganso, que fala, o voo do aquele voo curto, é o voo do qual passarinho que tem um voo curto? O voo do pato, né? Então, esse voo vai estar se repetindo aqui com o Carney, porque, de novo, assim que mostrar que ele é um cara que não tem condição de fazer gestão pública nenhuma, que o passado dele na Inglaterra foi ruim, a avaliação dele foi péssima, que não tem condição de. E fora as mentiras que tá vazando dele aqui, a ligação, o jeito que ele reagiu na Brookfield na época lá, ele não se opôs a mudar a sede da Brookfield daqui do Canadá para os Estados Unidos, para facilitar a vida com o Trump lá, e todas essas histórias vão vazar aos poucos e eventualmente as pesquisas vão voltar como estavam antes, e quando tiver eventualmente uma eleição, o Pierre Poilievre vai ganhar.
O que acontece é que pode ser que tenha uma eleição muito em breve, pode ser, porque pode ser que os liberais estejam enxergando esse momento, esse crescimento, como um momento bom para uma eleição. Para quem não sabe, que no Canadá o parlamento pode convocar uma eleição. E se isso acontecer, a gente pode ter uma eleição em breve. E aí a gente vai testar se esse momento, dos liberais é sólido ou só de novo um voo do pato. Eu acho que é voo do pato, estou me esquecendo. E eu quero também fazer aqui correção, porque muitas pessoas no comentário acham que eu, tô, que eu converso aqui, que eu tô dando aula de política, então, isso aqui é uma opinião de um velho, de um canal bem pequeno no Canadá, então você não precisa se preocupar muito comigo. Tem até gente que se dedica horas do dia para ficar nos meus comentários lá, que eu agradeço, mas se eu não faria o mesmo, né? Tipo assim, eu não iria num canal pequeno que eu não gosto e ficaria lá praticando indignação recreativa. Mas eu fui corrigido, as pessoas falam, não, você está errado, no Canadá não se vota no primeiro-ministro, mas sim no partido. Sim, tem razão, na teoria está certíssimo, porém, na prática, ninguém fala assim, se você falar para o canadense, nas próximas eleições eu vou votar no Pierre Poilievre, ninguém vai te corrigir, fala, não, você vai votar nos conservatives, aqui não se vota nas pessoas, vota no partido. As pessoas sabem que na prática todo mundo tá votando. É igual Ronaldinho Gaúcho na época do futebol. Chuta a bola para um lado, olha para o outro. A gente vota no partido, olhando quem é o líder do partido, certo? E o que causou indignação com o Carney foi que ele nem membro do parlamento era, ou seja, ele nunca recebeu um voto na vida dele. Está dentro das regras? Sim, está dentro da regra. Mas tem coisas que estão dentro da regra que são injustas, né? E que causam indignação. É a primeira vez na história do Canadá que uma pessoa que não é membro do parlamento, que nunca recebeu um voto na vida, foi eleito, foi colocado no cargo de primeiro-ministro. Isso também causou indignação em boa parte da população, e a população tem o direito de se indignar como eu me indigno. Também está dentro da regra? De novo, tá sim, está dentro da regra. E tem várias regras que a gente tem que simplesmente engolir. Se você vai entrar no avião e está overbooked, pode ser que a empresa aérea simplesmente fale que você não pode entrar no avião, apesar de você ter comprado as passagens meses antes. Está dentro da regra? Está dentro da regra. Paciência, não concordo com a regra, e a gente tem o direito de criticar um país democrático, um ambiente democrático. Eu quero também deixar aqui, é que, meus amigos, eu tenho uma esperança muito grande. Não sei se um dia vai se realizar, mas toda vez que eu posto é, é, vídeos de política, a nossa falta de claridade, de civilidade, elas mostra. Eu tenho muita esperança que a gente consiga discutir pontos diferentes de maneira civilizada. Eu sempre recebo ataques pessoais que não me ofendem nada. Por exemplo, que honra que está no vídeo anterior, você pode ir lá, o cara falando que eu tenho uma trava no cérebro, que eu sou limitado, que eu sou rato. Tenho o direito de achar isso. Mas não acho que é por essa linha que a gente vai eh, melhorar o ambiente, aí vai ser mais civilizado, que a gente vai conseguir chegar em algum lugar. Você tem todo o direito de discordar da minha mensagem, evitando ataques ao mensageiro. Isso não é só para mim, não. Eu queria dar esse conceito para todo mundo que discute em discussões de ambientes que você discorda. Você pode tranquilamente ter uma conversa civilizada, educada, caridosa, com uma pessoa que pensa o oposto de você. Olha que bonito que seria isso. Tá bom? Então, deixa o joinha aqui pro seu tio. Aqui os meus 2 centavos sobre o novo e triste primeiro-ministro do Canadá.